Olá, amigo, olá, amiga da TV Informe. Estamos começando mais uma live do portal Informe Blumenau, ainda no ritmo das eleições aqui em Blumenau. Hoje, sexta-feira, dia 20, começou a campanha do segundo turno com os dois candidatos, Mário Hildebrand, João Paulo Kleinberg, apresentando as suas primeiras estratégias eleitorais no horário eleitoral. Os dois, obviamente, usando seus programas para fazerem seus agradecimentos e também para mostrarem as suas diferenças. A campanha no rádio e na televisão começou nessa sexta-feira, vai até a outra sexta-feira, ou seja, ainda há tempo para que todas as pessoas se interem sobre as propostas, conheçam mais as ideias dos candidatos, para que possam, de forma soberana, no dia 29 de novembro, fazer a decisão de quem eles entendem que é melhor para Blumenau. E nós vamos dando sequência a nossas entrevistas com os vereadores eleitos aqui em Blumenau. Já fizemos a entrevista com o vereador mais votado, Bruno Cunha, já fizemos também a entrevista com a Cristiane Loureiro, e hoje o nosso convidado, para quem a gente agradece muito, é o Emanuel Antônio Silvério de Santos, conhecido como Tuca Santos, ele que foi eleito pelo Partido Novo, fez 2.115 votos nessa eleição, uma baita votação, e já está com a gente. Tuca, prazer em te conhecer, parabéns aí pela tua votação, seja muito bem-vindo, obrigado por ter atendido o Informe Blumenau. Boa tarde, Alexandre, muito obrigado, é uma honra estar no teu programa aqui, participo há muito tempo, te ouvindo, e realmente é um prazer estar aqui, e também uma boa tarde a todos os ouvintes que participam do teu jornalismo de qualidade. Obrigado, Tuca. Tem gente já aqui entrando com a gente, a Patrícia, o Rodrigo de Souza, a Simone Gadotti, o Diego Nazato, o Diego que eu não conheço bem a esposa dele, foi minha aluna na faculdade Ibsen Sociesc. Diego, se você fizesse uma baita campanha, né, bateu na trave, mas tem que te enaltecer, é importante. Eu imagino que tem um sentimento um pouco de frustração num primeiro momento, mas você está de parabéns pelo teu desempenho e certamente a tua hora vai chegar. Então, te parabenizando também a Simone Gadotti, que fez uma campanha muito bacana. E citando essas pessoas, eu quero dizer para você que está nos acompanhando, para que curta, para que compartilhe, para que deixe sua mensagem, faça sua pergunta para o Tuca, para ele responder aqui para a gente, e também para que mais e mais pessoas consigam alcançar a nossa live. Tuca, vamos te apresentar um pouquinho. Imagino que o teu eleitor te conheça bem, né? Você já foi candidato a deputado federal com uma votação boa em 2018, mas quem não te conhece ainda, a cidade como um todo, para que possa já te conhecer um pouco mais. Vamos lá. Quem é o Tuca, né? Você é advogado, você estava falando aqui que é empresário do agronegócio. Fala um pouquinho sobre você. Isso aí, Alexandre. Eu sou casado com a Caroline Sófica, sou pai da Martina, de 3 anos, do Luca, 10 anos. Sou advogado há mais de 25 anos, com pós-graduações na área tributária, empresarial, Escola da Magistratura Catarinense, e também atuo no agronegócio no oeste catarinense, na plantação de grãos, lá em parceria agrícola, tem uma área rural, e também de reflorestamento de eucaliptos. Então, comecei minha carreira, me formei aqui em Blumenau, na FURB, sou aluno aqui da FURB, fui aluno, inclusive, do professor Tramontim, tive a oportunidade de estar nos bancos lá, aprendendo com ele. Comecei a minha carreira profissional, trabalhei em Paranaguá, como procurador da ANP. A ANP significa Administração Nacional de Navegação em Portos, que é uma empresa pertencente ao governo paraguaio em Paranaguá. Então, minha vida profissional se deu aqui em Blumenau, fiz várias pós-graduações, tenho uma formação também em contabilidade, e é isso aí. Bom, vamos lá. Tuca, tem aí, então, tá com a gente a Muriel, também mandando um abraço, o Pablo, o Mike Moretti, muita gente aqui acompanhando essa transmissão aqui com a gente. Eu queria... sobre a área do direito que você atua, que eu ia te perguntar e acabei me perdendo. Qual é a área do direito que você atua, Tuca? Na área empresarial e tributária.
Entendi, entendi. Tuca, fala um pouquinho, qual é a tua ideia, qual é a tua visão, né, do que deve ser o papel de um vereador? Qual é a tua visão do que deve ser o papel do parlamento na Câmara? Alexandre, eu vou me permitir, se você conceder, eu vou falar um pouquinho Claro, só, eu vou fazer dois apontamentos que são importantes, e daí eu vou entrar nesse assunto. por Eu favor. queria falar do Novo. Por que eu entrei no Partido Novo? Porque é um partido que defende, e me identifiquei de início já para entrar no Partido Novo. Eu nunca fui filiado, eu nunca participei da política ativamente, mas quando eu sempre me mantive afastado. Cuidei da minha caminhada na área privada, né? Nada contra na área pública, mas trabalhei sempre na área privada. Mas quando eu conheci o Partido Novo, eu vi que esse partido ele defende ideias e não pessoas. Então, eu vou falar mais 2 pontos. Isso me cativou muito, né? Primeiro, ele não é um partido que não usa 1 centavo de dinheiro público eleitoral e nem partidário para manter o partido. Então, os candidatos não utilizam nem o partido. Ele é mantido pelos seus filiados, que acreditam nas ideias que o partido defende, né? Pelo ideário do Partido Novo. Outro ponto importante que não podemos deixar de falar, que é o processo seletivo que tem no Partido Novo. O processo seletivo, ele seleciona pessoas, faz provas para as pessoas. Eu, em 2018, 2017, eu fiz provas para ser candidato a deputado federal. Não diferente aconteceu agora em 2020, mesmo sendo eleito suplente do deputado Gilson Marques, que me enche de orgulho, que está sempre em primeiro lugar, nos primeiros lugares, e agora está em primeiro lugar no ranking dos políticos, como o melhor deputado federal do Brasil. Então, o partido entrega para a população pessoas, no mínimo, qualificadas para saber o porquê do cargo que vai ocupar. E daí eu finalizo essa parte e entro na tua resposta, na tua pergunta. O cargo, a função de um mandatário, de um vereador, é conforme o artigo 29 da Constituição Federal, que ele diz lá, elenca lá, que as principais atividades de um vereador, que primeira, a principal atividade é fiscalizar, né? É fiscalizar não só as licitações, né? Não só a própria Casa Legislativa, mas fiscalizar os contratos, os materiais que foram comprados, se estão sendo aplicados, fiscalizar os órgãos, as instalações do município, as escolas, pós-saúde, as estatais, o patrimônio, enfim. Ver, por exemplo, nós sabemos que no Brasil tem 6.000 escolas que não têm banheiro. Não estou dizendo que em Blumenau acontece isso, mas chegou a hora da gente ir lá fiscalizar. E eu me proponho a isso, é uma das minhas bandeiras, das minhas ideias, fiscalizar com lupa o dinheiro do pagador de impostos da população de Blumenau. Então, é uma das funções. A segunda função é legislar. Mas não quer dizer legislar só positivamente, é legislar também barrando leis ruins, inócuas, que criam obrigações e dificultam o desenvolvimento de Blumenau. A gente vê que hoje, não só hoje, mas há tempos aí eu venho observado, e é por isso que eu entrei na política. Então, para ser protagonista das mudanças na nossa casa, na Casa Legislativa, né? Porque tem ideias que eu acredito e eu não sou representado. Né? Ideias de liberdade, diminuição do escopo estatal. Mas vou continuar a resposta dizendo que nós temos que analisar as leis pelo resultado e não só pelas boas intenções. Vamos elaborar relatórios técnicos explicando o que geralmente nós vamos propor, né? O que os proponentes das leis não fazem, entendeu? É explicar. A maioria dos parlamentares propõe leis com base em intenções, né? As boas intenções, só que a maioria dos parlamentares, via de regra, a ideia é preservar algo, proteger os cidadãos de forma geral, ou mesmo de um grupo de pessoas. O problema Alexandre e ouvintes, é que se esquece, no entanto, das consequências não intencionais. Você olha uma boa intenção, mas não vê as consequências que podem ser nefastas, né? É o que diz o Bastiat. E lá no livro de 1950,
que ele chamava do que se vê e o que não se vê das leis. Sempre que um projeto for a discussão na Câmara, vou fazer uma análise criteriosa e apresentar suas consequências para a população, principalmente antes e depois da votação. Espero, com isso, convencer meus colegas vereadores a votarem contrários a projetos que atrapalhem a vida, a liberdade e a propriedade das pessoas. Tuca, deixa eu só... Tu queres dar uma ajeitadinha no teu celular para tu não ficar desconfortável? Porque eu imagino que tu tá... tá. Dá uma ajeitadinha, vamos lá. Aqui, internet, a gente pode tudo. Tuca, você citou algumas coisas que eu vou querer abordar ali. Você citou a questão das leis inócuas, que eu acho bastante interessante. Você falou um pouquinho sobre o Partido Novo, eu vou deixar ali para frente para falar sobre o Novo. Mas antes eu quero só, como é que vai dar a sua escolha, porque eu sei que o Partido Novo tem diferenças nesse processo, como é que vai se dar a tua escolha dos teus assessores? Você tem direito a 3 assessores no teu gabinete, você vai ter esses 3 assessores, como é que vai se dar a relação com o telefone celular, com o carro, como é que vai se dar essas questões burocráticas com relação à tua atuação no parlamento? Alexandre, assim, na campanha, eu me comprometi em abrir, já assinei um termo de compromisso de atuação legislativa, abrindo mão de todos os privilégios, carro, motorista, gasolina, celular, diárias. Então, com coerência entre o discurso e a prática, eu vou cumprir isso. Então, eu não utilizarei nenhum desses luxos dos mandatários, até porque, você veja bem, enquanto falta creche, falta médicos, falta equipamentos nos postinhos de saúde, na minha visão, é imoral utilizar luxos para nós vereadores. Então, eu vou dar o exemplo, começando por mim, e gostaria de convencer, no decorrer do mandato, que os meus colegas também abrissem mão dos privilégios, né, em favor da dinheiro que falta nas escolas, por exemplo. Então, essa é um dos pontos. Tá bom. A Carol aqui... desculpa, dos assessores, por favor. Acabei não respondendo. Sim. Dos assessores, fiz uma visita de cortesia na Câmara de Vereadores no dia de ontem, eu acredito que foi ontem, quinta-feira. Os dias estão passando muito rápidos, muito compromisso, né? Então, eu fiz uma visita de cortesia lá, eu fui muito bem recebido pela diretora, pela funcionária de carreira Amanda, pelo doutor Ronaldo, inclusive estavam lá alguns vereadores que gentilmente nos encontramos por acaso, me receberam lá e conheci a estrutura um pouco melhor, né? Então, assim, eu estou conhecendo ainda qual a quantidade de assessores, qual a quantidade, né, de pessoas que podem estar assessorando. Mas eu tenho um compromisso de redução desse número de pessoas, de colaboradores que vai estar ao meu lado lá para a gente fazer o trabalho com qualidade. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos abrir um processo seletivo para quebrar paradigmas e mudar a forma de fazer política, porque a nova política, eu entendo que nós temos que trazer pessoas técnicas para trabalhar em prol, não do Tuca, trabalhar não só do Tuca, mas da população. Nós temos que colocar pessoas lá capacitadas tecnicamente pela meritocracia para trabalhar em prol da população, entregar muito mais e custando muito menos. Então, vamos ter uma redução, com certeza, desse número de pessoas, mas são pessoas qualificadas. Maravilha. Até para a justiça seja feita, dizer que já alguns vereadores nessa legislatura abriram mãos dos carros, dos aparelhos celulares, também de indicações extras, fora aqueles assessores. Vamos lá, prestigiando a nossa audiência, a Carol, Silvério dos Santos prestigiando aqui, o Sidney Amada, o Cláudio, eu imaginei pelo sobrenome, né? O Cláudio Roberto, a Ana Tércia, o Luiz Carlos Maia também aqui prestigiando a audiência. Quando o entrevistado é bom, a audiência é boa também. Vamos lá falar sobre as leis inócuas. Eu vi um vídeo que você gravou na frente da Câmara de Vereadores, no período eleitoral, foi bastante interessante. E é verdade, tem trocentas leis que não servem para muita coisa. Até o nosso amigo, colega jornalista Tonetti, falando que hoje, se eu não me engano, é o dia da Palestina aqui em Blumenau, então
tem vários dias, tem dias de religião, tem... alguns dias até são importantes, que tem uma lembrança, porque passam uma mensagem positiva, principalmente no que se tange na consciência de alguma doença, ou combate a alguma comorbidade, mas a maioria realmente é inócua, como você bem falou. Como é que vai se dar essa atuação e, principalmente, como é que vai ser a tua relação com teus pares? Porque boa parte desses que fazem as leis inócuas vão estar lá, vão ser teus colegas, vão ser maioria, você não vai ser maioria. Então, como é que vai se dar isso? Como é que tu vai tentar sensibilizar? Porque sozinho você não vai fazer verão. Não adianta você se contrapor, porque sozinho você vai fazer o discurso, mas não vai adiantar nada. Ok. Assim, Alexandre, vamos começar assim, tentar fazer um diagnóstico. A Câmara de Vereadores, ela custa aproximadamente 26 milhões de reais. Ela recebe mais, né? Recebe 30 milhões de reais. Né? Então, assim, uma das ideias é reduzir isso, né? Reduzir de 5%, de 6% para 3% esse recebimento, né? Porque nós temos que gestionar, entendo que a Câmara de Vereadores tem que gestionar melhor e diminuir esse escopo que se agiganta cada vez mais. E eu sei que tem vereadores colegas, né, futuros colegas que pensam na mesma convergência. Então, a minha atuação ela é valorizar e resgatar o valor da Câmara de Vereadores. O mais importante, né, é um dos mais importantes poderes da democracia, é a Câmara de Vereadores, que é que fiscaliza o Executivo, faz o controle da gestão do prefeito, e o que se perdeu ao decorrer do tempo, não estou dizendo do último mandato, né? Mas ao longo do tempo, a gente vê que perdeu esse foco, né? Perdeu o foco de fiscalizar, de legislar positivamente as demandas e as reformas que o município precisa. Então, trazendo a miúdes, né? Tem 8 sessões, são 2 por semana. Se a gente analisar, cada sessão dessa custa, na formatação do combo total, custa R$ 244.444. Então, 2 pontos para falar sobre isso, né? Sobre essas leis inócuas. Então, cada vez que a gente aprova uma lei dessa, na minha cabeça vem que uma lei dessa custa R$ 244 mil. Então, são 2 pontos que eu ia falar. Quando você aprova o dia do vizinho, por exemplo, né? Se aprovou o dia do vizinho, existiu o dia do vizinho. Não sabiam aprovar o dia do vizinho solidário. O que muda isso na vida das pessoas que estão na ponta? Né? É fazer filantropia com a carteira alheia. E isso, eu não concordo com essa ideia. Eu entendo que tem que mudar, tem que parar. Nós já temos mais de 55 mil leis no Brasil afora. E se for aplicada todas essas leis e os dias, vai faltar fiscalização para cumprir todas as leis, vai barrar a oxigenação das cidades e liberdade econômica, né? E esse assunto eu quero entrar depois. Então, a gente tem que tomar o maior cuidado, porque vai faltar dia no calendário de tanto dia do vizinho solidário, dia disso, dia daquilo, entendeu? Então, assim, e custa caro. Esse dinheiro saiu da mesa das famílias e principalmente das mais pobres. Então, é muito melhor pegar esses 244 mil lá e dar para a entidade, né? Ela vai fazer uma filantropia muito melhor lá, por exemplo, na atividade que ele atende a população de Blumenau, do que pegar e ficar com um dia lá abstrato no calendário. Isso custa caro. E perde o foco, né? Muitas vezes, nesse dia, Alexandre, deveria ter na fila lá das pautas coisas importantes, como imóveis irregulares, revisão do plano, vários planos da cidade, da LOA, então, várias situações que Blumenau clama com urgência, né? Desburocratizar a cidade. Então, não faz sentido nós termos tantas moções, não muda nada na vida da empresa que recebe uma moção. Ela não vai vender mais por isso, ela não vai ganhar mais cliente por isso. Isso é só para agradar. Me desculpa alguns colegas, mas assim, eu tenho certeza que você pensa igual, Alexandre. Nós temos que quebrar esse paradigma, temos que começar pelo exemplo. Então, eu vou dar o meu exemplo. Espero que meus colegas não fiquem chateados e sigam esse exemplo. Tuca, vamos lá. Tem 2 coisas que você tem falado ali. Primeiro é a questão do urgentíssimo, no mínimo com 48 horas. Já é um projeto que está tramitando agora na Câmara, já inclusive está na boca para ser aprovado. Que realmente tem razão, eu acho que é possível ter exceção, sim,
eventualmente precisa dessa agilidade, mas virou uma prática rotineira nessa legislatura e em legislaturas passadas. Mas você também fala talvez me corrija se eu estiver errado, uma lei de liberdade econômica. Então, eu queria tentar entender qual é essa lei, e também sempre lembrando da limitação do papel do vereador, principalmente na relação com iniciativas do projeto do Executivo. Então, assim, quanto a isso, nós temos que replicar a Lei de Liberdade Econômica aprovada no Congresso Nacional, que foi mandada pelo governo Bolsonaro, que é a criação da Declaração Municipal de Liberdade Econômica para que as atividades de baixo risco sejam dispensadas à necessidade da autorização para funcionamento. Então, havendo a presunção de boa-fé para que o empreendedor elimine as etapas de formalização do seu negócio. Então, assim, e agora eu vou me permitir aqui, eu tenho uma anotação, que nós precisamos fazer isso para que, se você tem alguns segmentos e atividades que não precisam ter essa autorização burocrática, passar por todos os órgãos, né? Então, é isso que nós temos que replicar em Blumenau, oxigenar Blumenau de liberdade econômica para que as empresas fiquem em Blumenau e para que as empresas possam visualizar que Blumenau é uma cidade oxigenada de liberdade, né? De tirar essas amarras do governo da frente dos empreendedores, para criar emprego, para criar oportunidades, porque as oportunidades só vão ser criadas na nossa cidade através do emprego. Não, o governo não cria emprego, quem cria são as pessoas, é o indivíduo. Então, é isso que nós temos que devolver esse protagonismo para o indivíduo, né? Até porque, assim, você vai fazer uma construção hoje, demora mais tempo para você conseguir a autorização da obra do que a própria obra. Então, a gente tem que se unir. Nós temos que unificar Blumenau, Alexandre. Nós precisamos, os mandatários da Câmara de Vereadores, o Executivo, nós temos que unificar Blumenau, parar de extremismo. Nós temos que conversar para uma Blumenau melhor, para Blumenau que tem pressa, precisa ir para frente. Nós estamos vendo na campanha, eu visitei mais de 100 empresas, muitas delas com o Tramontim, e o que a gente via? Às vezes ia visitar uma empresa lá, ele dizia assim, mas Tuca, está me levando uma empresa em Indaial? Eu falei, não, os funcionários são todos de Blumenau, ela só está do lado de lá da divisa, porque elas lá demora 2 meses para se resolver a autorização. Em Blumenau ela estava 1 ano e 6 meses, ela desistiu, a empresa foi para Indaial. Acontece em Gaspar a mesma coisa. Então, assim, chegou a hora de a gente se unir, os vereadores, pensar Blumenau. A eleição passou. A eleição passou para vereadores, para nós mandatários. Chegou a hora agora de nós pensarmos Blumenau, nos unirmos e elevar Blumenau ao nível que ela sempre teve e precisa voltar. Tuca, eu quero cumprimentar meu amigo, meu irmão, Marco Antônio André, que é advogado que nem tu, e eu só queria te fazer uma pergunta, se esse projeto da lei, que realmente é da Lei de Liberdade Econômica, é um projeto que me parece bastante interessante, mas se não é um projeto inconstitucional. E eu te pergunto, como advogado, se você vai ser legalista ou não na sua atuação na Câmara, porque é uma farra. Depende de quem está na Comissão de Constituição e Justiça, a interpretação é uma. Se mudasse a Comissão de Constituição e Justiça, a interpretação é outra. Então, como é que vai ser a atuação se é legalista e se esse projeto que você está querendo propor, ele é prerrogativa de vereador? Sim, é prerrogativa de vereador, né? Nós temos que replicar a lei federal aqui, ela já está sendo aplicada em partes, mas nós precisamos consolidar isso, né? É um pacote de reformas, precisamos aprovar aqui legalmente, da forma constitucional. Inclusive, uma das minhas pós-graduações foi junto ao Tribunal de Justiça da Escola Magistratura, que ela era focada essencialmente na área constitucional. Então, como advogado e constitucionalista, vou sempre estar com lupa analisando a questão constitucional, para que nós aprovemos somente leis totalmente constitucionais. Tá bom. Tuca, vamos agora falar um pouquinho de política mais geral. Queria há uma análise, talvez seja uma análise pejorativa, de que o Partido Novo é um partido elitista, que é um partido que não tem contato com as camadas
sociais, as camadas mais humildes da sociedade. E não estou falando só de Blumenau, estou falando no geral, é uma interpretação no geral que eu estou fazendo. Eu quero a tua opinião sobre isso, né? Se você tem essa interpretação, qual é? Obviamente você não tem, mas qual é a sua afirmação sobre isso? E também já quero cumprimentar o Cláudio César de Oliveira, que está dizendo que as tuas colocações são muito boas, que Blumenau precisa passar por essas mudanças. E aí falando da demora do que seriam os processos na FAEMA. Tuca, e aí, o Novo é um partido de elite? Não, de forma alguma. Eu vou voltar um pouquinho atrás lá na formação da criação do partido. O Partido Novo foi criado por 181 pessoas, de diversos segmentos profissionais, né? Diversos, entre eles pessoas que não são da elite, nem de classe média, são da classe simples. Nós tivemos aqui, são 2 exemplos, vou citar aqui para responder rapidamente. Nós temos o candidato Paulo, né? Paulo Vargas, um monstro de candidato, fez uma campanha propositiva maravilhosa, né? Era um pequeno empresário, mas que veio da classe mais baixa. E ele mesmo tem um vídeo dele lá que é emocionante, inclusive. Ele rebatendo o pessoal do Rio de Janeiro lá, que estavam sentando, dando uma esculachada no Partido Novo, e ele inclusive fez um vídeo disso e sugiro que sigam. Opa, caiu meu celular. Desculpa. Nós estávamos arriscados a isso, mas tudo certo, vamos continuando. Então, eu sugiro que sigam a página do Paulo Vargas e verifiquem lá. Ele deixa muito bem claro que ele sim é um exemplo de que é uma pessoa que veio de baixo, estudou e teve oportunidades, porque a escola pública, a escola em si, pública ou privada, é o que dá oportunidades para as pessoas prosperarem, né? Para terem uma igualdade de oportunidades, porque é ali que as pessoas vencem. Então, eu sou um defensor, inclusive, né, de que a escola é o que quebra paradigma e coloca as pessoas em igualdade de verdade. Eu vou usar de exemplo, pessoas que me ladearam, que estiveram comigo ali na trincheira, nas sinaleiras, fazendo campanha, e eu digo que a minha campanha foi a campanha do S, Alexandre. Foi a campanha da saliva, da sola de sapato e do sol. Estou extremamente bronzeado, inclusive. Nem no verão fiquei assim. Então, assim, foram 45 dias que a gente visitava empresas, foi uma caminhada muito bonita, uma luta cívica muito bonita, e pessoas que estavam nessa trincheira eram, inclusive, zeladores de condomínio, que são meus vizinhos, que vestiam a camisa laranja e iam comigo lá. Inclusive, na minha página tem lá, né? 2 zeladores que são meus amigos, porque eu transito em todas as classes. Eu transito na classe desde a mais baixa até a mais alta classe, a classe média, a classe mais alta. Eu não tenho problema com isso. Então, que eu fiz uma campanha que foi uma campanha da população em geral. Fiz votos na cidade inteira. Eu nem vi isso ainda, Alexandre, mas eu fiz voto na cidade inteira. Eu estou orgulhoso, não da minha vitória, porque a minha vitória é a vitória de um grande time, que é esse time chamado Novo, dos candidatos, que eu quero aqui deixar registrado. Agradeço a todos os 13 candidatos e ao Tramontim, que aquela cadeira lá não é do Tuca, aquela cadeira, além de ser da população de Blumenau, é dos 14 candidatos e do Tramontim, que tivemos aí juntos aí numa árdua caminhada e tivemos resultados maravilhosos, colocando Blumenau no ápice do cenário político da nossa cidade. Tuca, qual é a tua opinião sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde Pública, e também qual é a tua opinião sobre a escola pública, o ensino público? O ensino público, como o próprio, eu vou usar as palavras que eu acompanhei muito do Tramontim, eu estudei no ensino público, no 2º grau, lá em Campos Novos, um período, e tive uma formação maravilhosa, né? Eu não lembro agora, mas eu fiz umas 4 pós-graduações, uma com horas aula a nível de mestrado, inclusive na Escola Magistratura. Então, a escola pública, eu sou um defensor, porque ela gera oportunidades para as pessoas. E muitas vezes, nós vemos ali na escola pública pessoas como o Tramontim exemplificava sempre, que ele veio lá de baixo e foi na escola pública que ele conseguiu ter as mesmas oportunidades do filho do empresário e chegar a um concurso no Ministério Público e prosperar na vida dele. Então, a questão é essa. A questão do SUS, o SUS é uma questão mais complexa daí, Alexandre. Daí eu vou me permitir, numa próxima oportunidade,
te responder. Porque o SUS, assim, eu preciso conhecer melhor de dentro da instituição, eu preciso... eu sempre digo que para falar, você precisa conhecer. Falar, se manifestar sem conhecer plenamente, eu acho que é temerário. Então, eu vou me permitir pedir licença para você, para os ouvintes, para essa resposta ser numa próxima oportunidade. Maravilha. Tuca, para encerrar a questão do novo, e aí para a gente encaminhando para o final, ainda tem 2 perguntas ali, mas essa com o novo sempre prega o fim do privilégio no setor público, especialmente, combater o privilégio, combater as castas do serviço público, e ele concorreu, você citou algumas vezes o candidato Odair Tramontim, e o Ministério Público é uma das castas mais privilegiadas. Não estou nem questionando se é bom ou ruim, mas é onde estão grandes salários, inclusive alguns benefícios que hoje são descabidos, como auxílio moradia, né? Então, isso é bastante significativo, e o candidato Odair Tramontim não escondeu de ninguém que sim, que recebeu isso porque era legal, não havia problema, né? Ele e a esposa dele receberam. A pergunta é se não é uma contradição. O novo que se apresenta como novo teve na sua trincheira de frente um candidato que representava talvez o que o novo quer combater também. Assim, ó, eu vou começar dizendo assim, ó, o Tramontim, primeiramente, eu vou fazer uma analogia aqui, não criticando a outra pessoa, mas o problema do Tramontim é que o auxílio moradia era uma questão impositiva de todo o Ministério Público. De todo o Ministério Público. Então, não era uma escolha dele, ele não tinha essa escolha. Né? Então, assim, ó, todos ganhavam, mas já faz tempo que não existe mais. Já faz um bom tempo que não existe mais o auxílio moradia para os procuradores, ao meu conhecimento. Né? Então, e tem outro detalhe da candidatura do Tramontim. Nós tem que deixar bem claro aqui, Alexandre, para a população. O novo não é contra o funcionalismo público. O novo é contra os privilégios da alta casta, que você acabou de citar. Mas só que, nesse caso, não tem como ele renunciar. Não tem como ele renunciar, é uma obrigatoriedade. Então, há tempo atrás ele recebia, depois deixou de receber, ele nunca foi questionar isso para continuar. Outro ponto é que o Tramontim não teve a possibilidade, ele tinha tempo já, inclusive, de serviço, mais de 30 anos de trabalhos entregues ao Ministério Público, e ele tinha tempo de aposentadoria, ele podia muito bem ter se aposentado e estar aposentado. Mas a lei obrigava que ele tirasse licença para poder participar da campanha, do pleito eleitoral. Então, eu entendo que é injusto ele já não usar fundo eleitoral, não usar fundo partidário, e ainda ter que, numa campanha franciscana, ter que pegar e ficar sem o próprio salário dele. Será que isso é justo? Eu deixo essa resposta em forma de pergunta. Será que todos fariam isso? Então, assim, ele já está se sacrificando, né, numa campanha franciscana, e ainda querem que todo o decorrer do trabalho dele abrisse mão do salário. Né? Nem estou falando de privilégio, estou falando de salário. E dizer mais, nós temos que chamar a população, principalmente os empresários. Nós vimos antigamente aí vários empresários que eram grandes prefeitos em Blumenau. Cadê esses empresários? Então, eu quero fazer um chamamento aqui, na oportunidade, de dizer que tem que ser protagonista das mudanças que nós queremos ver. Elas não virão, muitas vezes, dos políticos que lá estão. Não quero dizer que a gente tem monopólio de virtudes, né? Quem está de fora da política, mas tem que se envolver. Tem que se envolver. Então, chegou a hora de participar. O novo em si foi procurar pessoas capacitadas, com direcionamento, convergência ideológica dentro do partido, mas não encontrou. Não encontrou. E tivemos a oportunidade de ter o grande Tramontim, que foi um monstro na campanha. Acompanhei ele quase todos os dias, em 6 a 10 visitas, e que levou o nome do Novo ao ápice da política em Blumenau. E fazendo toda a diferença, né? Não usando dinheiro público, dando um exemplo antes de ser eleito. Né? Não, infelizmente, por pouco, mais 3, 4 dias, nós talvez estaríamos no segundo turno, Alexandre. Tuca, vamos para a reta final agora. Vamos lá. O Ronaldo César Schork ali parabenizando você, ótimas pontuações. Parabéns a todos os candidatos novos nessa eleição em Blumenau pela coragem e dedicação. Bom, tem aí segundo turno. Como é que vai ser a relação do vereador Tuca com o prefeito eleito, seja ele Mário, seja ele João Paulo? Olha, assim, ó, qualquer um dos dois, né, que chegarem lá e ocuparem a cadeira,
ter as boas reformas que tiverem convergência com o nosso ideário, né? Um ideário de uma Blumenau mais livre, uma Blumenau melhor para as pessoas viverem, todas as pautas de liberdade terão o nosso apoio. Não precisa... Eu tenho um compromisso, inclusive, de campanha, que é não indicar nenhum cargo comissionado na prefeitura. Então, o meu mandato será um mandato independente, mas será um mandato, sim, também, por outro lado, de apoiar as reformas que tenham convergência com o nosso ideário, né, Alexandre? Nós temos entre as nossas pautas está a liberdade. Sempre colocar a liberdade em cima, a liberdade das pessoas escolherem o que é melhor para si, de trabalharem e empreenderem na nossa cidade. Nós precisamos oxigenar Blumenau de liberdade econômica, principalmente o mais breve possível. Precisamos tomar a ponta de imediato. E Blumenau precisa dessa representatividade. Não podemos esperar para que governador demore 7, 8 meses para nos receber. Então, precisamos lá ter políticos que, se não for recebido, tem que ficar lá na porta e chamar os vereadores, chamar as entidades e exigir que Blumenau seja respeitado. Mário Hildebrand ou João Paulo Kleinman? Quem é que vai levar o voto do Tuca no segundo turno? Não, assim, ó, a questão do voto, meu voto é secreto. Então, não estou em cima do muro, mas assim, ó, as pautas de ambos são similares, né? Eu vejo que as pautas dos dois são similares e eu vou seguir a orientação do meu partido, né? Então, não vou apoiar declaradamente não vou apoiar nenhuma chapa o que eu vou apoiar serão as reformas que são necessárias e urgentes para Blumenau, Alexandre. Essas reformas estarei sempre à disposição para estar conversando, para a gente tirar essas amarras. Nós temos que... O município de Blumenau, eu quero me inteirar a partir de hoje, que foi uma correria essa semana, recuperando voz, fui no médico e tal, que eu estava meio... foi uma campanha puxada, né? Então, a gente fez uma campanha na rua mesmo, conversando com as pessoas. Então, apesar da pandemia, respeitando os protocolos, mas eu quero me inteirar esse final de semana. Eu estou aqui, inclusive, já dando uma estudada com afinco aqui. Vou ler várias vezes o regimento interno da Câmara de Vereadores para chegar lá com conhecimento. Entre 2018 até agora, eu fiz 18 cursos sobre pautas para ser vereador. Fiz 3 de oratória para melhorar a fala, né? Tá bem, hein? Tá bem? Tô aprendendo, vamos aprender. Na oratória, vamos aprender contigo. Na oratória tá bem. Obrigado, Alexandre. Fiz 3 cursos importantes e que eu não queria deixar de mencionar aqui sobre cidades inteligentes. Esses cursos me tiraram o antes e depois do Tuca para ser um representante na vereança. Cidades inteligentes. Indico a todos que conheçam, né? Que nós precisamos adensar a cidade, nós precisamos parar de espraiar, porque tem consequências nefastas isso. Mas isso é uma próxima oportunidade, eu estou à disposição para a gente conversar um dia somente sobre esse assunto, que é de suma importância para o crescimento de Blumenau. A minha amiga Simone Gadotti está dizendo aqui que eu até tentei tirar de em quem tu ia votar, mas a gente faz parte, né, Simone, do meu papel de jornalista. Agora sim, para encerrar, Tuca, você fez 9.535 votos para deputado federal há 2 anos, ocupou está numa suplência, ou seja, foi uma votação bastante expressiva quando você não era vereador. Em 2022 já está ali. Tu vais ficar os 4 anos como vereador ou em 2022 você é capaz de tentar um salto mais alto ou para a Câmara dos Deputados ou para a Assembleia Legislativa? Então, assim, ó, no novo, nós temos estatutariamente, nós temos que cumprir o mandato. Então, eu vou cumprir o mandato de 4 anos, vou representar toda a população, e quando eu digo toda a população, não são só os 2.115 votos de confiança na minha pessoa, mas sim, eu vou representar toda a população, né? Que ela é dispersa, né? A maioria da população, Alexandre, ela não faz parte dos grupos de pressão, né? De representatividade, ela está dispersa. E eu vou representar os grupos de pressão também, os grupos organizados, vamos mudar o termo, né? Pressão fica uma coisa meio ruim, mas eu vou representar esses grupos, mas principalmente vou representar essa população que não tem voz. Então, eu quero ser um representante de toda Blumenau, não olhar Blumenau
somente as árvores do meio da floresta, mas olhar a floresta de cima. Nós temos que Blumenau tem que ser vista de cima, vista ela não só curto prazo, mas curto, médio e longo prazo. Nós temos obras, a ligação Velha Garcia, ela não se faz no mandato de 4 anos, né, Alexandre? Tu concorda comigo, Alexandre? Então, é um projeto de médio e longo prazo. Então, eu vou estar à disposição para apoiar sempre esses projetos, dar segurança jurídica para os empreendedores, dizer que Blumenau não é de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos. Blumenau, nós temos que construir uma Blumenau juntos para curto, médio e longo prazo. Precisamos elevar Blumenau ao topo de Santa Catarina e do Brasil. Maravilha, então eu encerro com a fala do Gilson César Clock ali, dizendo que o Tuca demonstrando a toda a sociedade de Blumenau os valores do novo, te parabenizando. Tuca, eu quero também te parabenizar, não é fácil, a empreitada, já vale a empreitada de colocar o seu nome numa disputa eleitoral em Blumenau, em qualquer outra cidade, muita gente reclama, mas dá a cara para bater, não são todos que fazem, então você está de parabéns, parabéns ainda mais por conta da tua vitória. Eu tenho sempre afirmado que o novo, sem entrar em juízo de valor, o novo, ele é uma novidade para todo mundo, e por conta disso vai se gerar também uma expectativa muito grande, porque você vai ser o primeiro representante no novo, com o poder na mão, no caso do Legislativo, ou seja, então os olhos também vão estar voltados para a tua atuação. Parabéns, boa sorte nessa empreitada, obrigado pela deferência com o Informe Blumenau, e você que nos acompanha no nosso trabalho, nós temos esse trabalho bastante plural, que é sempre criticado por um lado, é criticado por outro, eu sempre digo, em eleição, eu viro tendencioso para tudo quanto é lado, né, de um lado, do lado daqui e tal, mas faz parte do trabalho, a gente tem cabelo branco e o cabelo já faltando, a gente já sabe como é que funciona o jogo e a gente já é meio blindado. Tuca, parabéns, boa sorte na tua empreitada. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Eu quero agradecer a oportunidade singular aí. Estou à disposição, sempre te acompanho também. Você tem um jornalismo de qualidade e quero dizer mais. Eu conto, além da população, conto com os meus pares lá, 2021, com todos os vereadores, com o gestor público. Eu conto com você e conto na tua pessoa com o jornalismo de qualidade de Blumenau para a gente chamar a população e apoiar as reformas que Blumenau tanto precisa. Lá, passou as eleições, hoje o Tuca é um representante de todos, de toda a população, para a gente fazer uma Blumenau de um jeito novo de verdade. Conte comigo, conto contigo, Alexandre, conto com todo o jornalismo e toda a população. Muito obrigado, hein? Maravilha, mais uma vez, muito obrigado pela deferência. E a você que nos acompanhou, essa é mais uma entrevista aí com um vereador eleito. Nós vamos tentar, na medida do possível, fazer entrevista com todos, mas lembrando que nós estamos no meio de um segundo turno eleitoral, ou seja, nós também temos que dar espaço para a disputa majoritária. Lembrando que segunda-feira o candidato João Paulo Klein vai estar aqui comigo numa entrevista de 40 minutos. Depois, na terça-feira, vai ser a vez de entrevista com o candidato Mário Wildebrand, ou seja, cumprindo o nosso papel de abrir espaço para todos, para que você, eleitor, você que nos acompanha, tenha um melhor discernimento, um maior acesso de informações para tomar a decisão que você acha que deve tomar de forma soberana. Não se omita, o seu voto faz toda a diferença. A você que nos acompanhou, obrigado pelo carinho. Tuca, grande abraço. Até a próxima, gente.